Muito bem, hoje vamos falar aqui do bruxo. Aí você pensa, bom, você vai falar de quem? Do Ronaldinho Gaúcho? Não, não é o Ronaldinho Gaúcho. A gente vai falar aqui do Hegel. Vamos falar um pouquinho dos fundamentos com o Reale. Lembrando aqui que o Reale faz parte de uma interpretação de Hegel um pouco mais, digamos, ortodoxa, se é que pode dizer assim, talvez não, mas assim, tradicional, talvez uma interpretação mais tradicional de Hegel, já que existem outros que fazem uma exegese diferente da visão hegeliana, tá? Então já deixo esse adendo aqui para você, que existem muitas pessoas que interpretam Hegel e elas não necessariamente interpretam da mesma maneira. Então, por favor, considere isso antes de você encher o meu saco, dizendo que eu estou cometendo erros conceituais aqui, sendo que, primeiro, estou me valendo de bibliografia. Segundo, de pensadores sérios da história da filosofia. E terceiro, evidentemente, partindo do pressuposto do próprio autor, já que as passagens onde Hegel deflagra o seu sistema estão bem especificadas. Tá? Então, considere que há muitas nuances que necessitam, portanto, de uma interpretação e que nem todos concordarão com ela. Mais à frente, quando eu definir os pontos mais polêmicos, você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Mas comecemos com um resumo bem simplificado aqui do Giovanni Reale, onde ele diz o seguinte: os núcleos conceituais a que todo o sistema hegeliano pode ser referido, seguindo em concreto o seu desenvolvimento até sua plena realização, são três. A realidade enquanto tal é espírito infinito. Então a primeira pergunta que alguém poderia fazer quando se choca com algumas ideias mais famosas do Hegel é a seguinte: o Hegel fala de espírito, ele está falando do quê? É o fantasma? Não. Para o Hegel, o espírito é realidade, ponto. Realidade. Hegel está querendo falar da realidade. A realidade que nos cerca, ou na verdade a qual somos nós mesmos participantes. Essa realidade, ele vai dizer, é espírito infinito. Ok? E você é de convir que nesse ponto Hegel não está errado. O infinito é uma realidade. Ou você vai discordar disso? Não, o infinito não é real. Tudo teve um começo. Ok? Como? Como teve um começo? Já que você nega o infinito, você tem que explicar isso. Eu poderia até pensar, do ponto de vista conceitual, a diferença de eternidade e infinitude. Há quem faça essa diferença. Mas aqui, por enquanto, não é relevante, tá? Pelo menos não no sistema hegeliano. Daqui a pouco vocês vão ver que o Hegel vai falar de um falso infinito também, o qual ele vê com maus olhos. Bom, esse é o primeiro ponto então, tá? Realidade, enquanto tal, é espírito. Espírito infinito. 2. A estrutura e a própria vida do espírito, e, portanto, também o procedimento, na verdade, né? A estrutura é a própria vida do espírito. Há uma estrutura processual, portanto, também o procedimento com o qual se desenvolve o saber filosófico. E esse procedimento é a dialética. Por isso, quando falamos de dialética, falamos de estrutura da realidade. Porque é um método que nós usamos para falar da ciência do absoluto. Ok? Então, é estrutura. Mas não estruturalismo, que é uma ideia posterior. Certo? E que se contrapõe ao conceito historicista, o qual foi, por sua vez, atribuído a Hegel. Não necessariamente Hegel se consideraria como tal, mas isso foi uma atribuição à filosofia dele porque parece que encaixa bem, mais historicista do que propriamente estruturalista, já que o estruturalismo nega as conexões necessárias em processo dialético. Já Hegel vê a questão do ponto de vista com um certo caráter teleológico. E em terceiro lugar, a peculiaridade desta dialética, bem diferente de todas as formas precedentes de dialética, é o elemento especulativo. Esse elemento especulativo está dentro daquele processo que o Reale verá como triádico. Embora alguns intérpretes não vejam dessa forma, o Reale parte dessa interpretação mais tradicional de Hegel e dirá que é um processo triádico do qual, nesta terceira etapa, está a resolução num elemento especulativo. Calma que isso é só um resumo, hein? Vamos lá. É bem interessante esse estudo do Reale. Eu poderia me valer de várias outras histórias da filosofia que eu tenho aqui, disponíveis. Mas a do Reale, cara, o Reale é incrível, assim, do ponto de vista didático. Tá? E se a ideia é fazer a galera entender, então eu vou me valer do Reale aqui, como já fiz em vários outros vídeos. Ele vai dizer o seguinte:
Um ponto de vista fundamental do pensamento hegeliano é o de entender a verdade não como substância fixa, tá? Não como substância fixa e imutável. Então isso aqui, pessoal, é basicamente... Tô tentando até grifar aqui. Sublinhar melhor, né? Vamos lá. Não como substância fixa e imutável. Por quê? O Heráclito, do ponto de vista da sua paixão pelos filósofos da Grécia Antiga, que ele tinha muito gosto de ler, pelo menos em termos de estudar esses filósofos, né, já que os escritos deles nem todos estão disponíveis, mas, bom, Heráclito falava do pantarrei, tudo flui. E Parmênides já era uma negação dessa perspectiva. Mas, no fundo, se quisermos falar de uma influência profunda da antiguidade em Hegel, certamente ela é pelo menos de dois autores. Primeiro, Heráclito, e segundo, Próclo. O Próclo, na verdade, é um neoplatônico, bem posterior, claro, a Heráclito, né, que é depois de Platão. Mas Heráclito ali, como pré-socrático, já falava, né, da dialética, dos contrários e desse processo num grande fluxo. Então Hegel não pode conceber a ideia de substância como fixa e imutável. Como aparece, por exemplo, de certo modo, no cartesianismo, onde você tem uma substância que é Deus, outra substância que é o pensamento, ou pelo menos a consciência do ser pensante, e outra substância é a extensão. Mas no caso do ser pensante parece que é uma fixidez, porque a substância de ninguém ou de nada depende, mas aí depois o Spinoza dirá que se essa substância não depende de nada, como é que ela depende de Deus, né? Contrariando, então, o posicionamento cartesiano. Porém, o próprio René Descartes já tinha percebido isso e diz substância de um outro modo. E aí tem todas essas polêmicas, né, entre vários autores pós-cartesianismo, pós-René Descartes. De qualquer maneira, o que nós sabemos aqui é que Hegel não está se valendo da ideia de substância. Ponto. Ficou entendido isso? Isso é a primeira coisa a se entender. A verdade não é como substância fixa e imutável, mas como sujeito, como espírito, isto é, como atividade, processo e automovimento. É isso, pessoal. Atividade, processo, automovimento. E diria mais, constante, porque é pantarrei. Para Hegel, o espírito se autogera, gerando ao mesmo tempo a própria determinação e separando-a completamente. Nós, como seres pensantes, seres humanos, que temos essa capacidade incrível de conceber até mesmo a inteligibilidade que há no mundo, fomos, de certo modo, autogerados nesta realidade cósmica. O espírito se autogera, gerando ao mesmo tempo a própria determinação e superando-a completamente. Isso aqui é uma questão polêmica, mas enfim, a gente vai ver. O espírito é infinito, porque se atua e se realiza sempre como infinito, que põe e ao mesmo tempo supera o finito. Mas a pergunta que fica é, em que sentido o espírito é infinito? É no sentido cíclico de um eterno retorno? Ou é no sentido de uma progressão que não se repete? Porque você vê que são coisas diferentes. Não é ou seria uma resolução de caráter teológico, onde há um processo linear e não necessariamente cíclico. Parece que em Hegel há uma mistura de processo circular, que o Reale chamará de espiral, embora alguns possam ver isso de outra maneira. Em Nietzsche você tem um eterno retorno, uma coisa bem estranha, que as coisas até se repetem. E, bom, mas em Hegel há uma mistura de processos circulares, mas ao mesmo tempo que tem um fim, que é a resolução do absoluto. Aí ele diz, o espírito infinito hegeliano é como um círculo em que princípio e fim coincidem. Só que de modo dinâmico, sempre dinâmico, sempre em movimento, sempre devir. As coisas estão sempre no vir a ser, que é o devir. E há a relação do nada como negação, tá? Entenda-se o nada aqui não como um nada absoluto. Eu já tratei isso num podcast onde falo sobre a ideia de nada na história da filosofia. E depende do autor, você vai ter inúmeras concepções. Mas no caso do Hegel, o nada é negação. Ponto. É um processo, portanto, dialético para com o próprio ser. Certo? Para que se haja, portanto, uma síntese a posteriori. Como um movimento em espiral, dirá o Reale, em que o particular é sempre posto e sempre dinamicamente resolvido no universal. Isso aqui é uma questão polêmica, né?
Ó, o particular é sempre resolvido no universal. Esse aqui é o problema do Adorno, né? Quando o Adorno... Estou tentando grifar aqui, mas não está dando certo. Quando o Adorno vai falar sobre essas questões, em Crítica a Hegel, ele vai falar da tensão do particular e do universal, tentando negar essa ideia que se sobrepõe ao particular ao ponto de de mascarar uma tendência à defesa do status quo, como eu mencionei antes no outro vídeo, que fiz mais especificamente sobre a Escola de Frankfurt. E essa é uma crítica que aparece de uma outra maneira, tá? Mais contundente até, no meu ponto de vista, com o Karl Popper, acusando o Hegel de ser culpado, indiretamente falando, digamos assim, dos totalitarismos que apareceram no século XX. Ou talvez por ter sido mal interpretado, porque dizem por aí que não necessariamente Hegel pensava a dialética no sentido mecanicista, né? Como se a realidade fosse uma máquina e o homem aprendesse a usar essa máquina com um manual, que no caso seria o manual aqui hegeliano, e a partir disso ele pudesse manuseá-la ao seu bel prazer. Não é necessariamente isto, alguns dirão, né, nessa compulsão de interpretação triádica que Hegel estaria falando. Mas, aqui, estamos nos valendo de uma crítica que é cabível sim a Hegel, porque ele não deixou muito claro esses pontos, pelo menos assim, não de forma a deflagrar as péssimas consequências que as suas ideias poderiam ter. Claro que aí é um terreno tanto perigoso, porque é meio difícil a gente tentar exigir demais isso do autor, que é do século XIX, sendo ele responsabilizado por aquilo que aconteceu de pessoas que se valeram dos seus escritos no século XX. É bem complexo isso, né? Mas as ideias acabam repercutindo, né? Então, em algum ponto, isso poderia ser um pouco mais melhor avaliado, se ele não tivesse tanta pretensão assim, ou não demonstrasse tanta pretensão em sua filosofia. Aí diz o Reale aqui, ó, esta é a novidade que Hegel ganha em relação a Fichte, no qual a cisão de eu e não eu, entre sujeito e objeto infinito, permanecia não superada. Então há um ponto aqui que a gente precisaria voltar lá em Fichte para poder estudar melhor esse autor. Não vou fazer isso agora. Ainda já vou separar depois um outro áudio sobre, mais especificamente, o idealismo alemão, para falar dos três de uma forma mais resumida. Não tem como, né, falar de Hegel e falar dos outros dois. Então, claramente aqui com textos que são mais complexos. Eu precisaria fazer um resumo, né, para a gente poder trabalhar melhor essa questão. Mas o fato é que a ideia de tese, antítese e síntese é mais propriamente pautada no idealismo de Fichte, tá? Muito mais do que em Hegel. E que também tem a pensão kantiana, só que Kant ele não dá um valor tão grave assim à ideia de dialética, óbvio. Quem dá esse valor realmente é o idealismo do Fichte, tá? Bom, então há uma novidade de Hegel em relação a Fichte, no qual a cisão do eu e não eu, ou seja, o não eu é a natureza, tá? É o objetivo, é o mundo objetivo. Então o sujeito e objeto, infinito e finito, permaneceram superada. Vamos repetir isso. Ó. Essa é a novidade que Hegel ganha em relação a Fichte, no qual a cisão de eu e não eu permanecia não superada. Vamos entender mais à frente. Depois, em relação à identidade originária, tematizada por Schelling, que parece a Hegel vazia, artificiosa e injustificada. Apesar de Schelling ser um prodígio, se comparado a Hegel, nesse ponto Hegel discordou profundamente de Schelling. Apesar que Schelling muda um pouco a sua visão filosófica no final da vida, demonstrando mais honestidade intelectual. Mas enfim, o Hegel até então discordava do Schelling, vendo algumas visões mais específicas dele dessa relação do idealismo, como a noite em que todas as vacas são pretas, fazendo troça da ideia do amigo. E o espírito infinito hegeliano seria um unum atque idem. Não sei se eu pronunciei certo aqui. Por quê? Porque no Hegel há o espírito infinito se plasma de novo em figuras sempre diversas. O absoluto é uma igualdade que continuamente se diferencia para se reconstruir. Isso aqui seria cabível nós entendermos se após uma resolução final haveria de novo essa necessidade de dissolução para reconstrução. Isso é cabível dispensar, né? Cada momento do real é momento necessário do absoluto. Cada momento do real é momento necessário do absoluto. Porque o particular se resolve na totalidade. O qual se faz e se realiza justamente em cada um, em todos esses momentos. O real é, portanto, um processo que se autocria enquanto percorre seus momentos
sucessivos e em que o positivo é justamente o próprio movimento como progressivo auto-enriquecimento. É um processo. Cabe perguntar por que a necessidade de um processo dentro de um esquema que abarca essa, entre aspas, equação do infinito e do finito. Porque no infinito você não tem começo, logo não terá fim, e não haveria, portanto, a meu ver, pelo menos, um sentido de você propor um processo de praticamente evolutivo, né, nesses termos. Acho uma coisa meio estranha, mas o Hegel vai tentar explicar ao seu próprio modo o porquê há essa tensão de finito e infinito e porquê o ser em si, o espírito, acaba, o uno, digamos assim, acaba por se tornar múltiplo e em alteridade e alienação. A gente vai ver tudo isso. Ó, o movimento próprio do espírito é o refletir-se em si mesmo. Ó, que é refletir-se em si mesmo. Uma reflexão circular em que Hegel distingue 3 momentos. Então você tem o ser em si. Eu vou colocar aqui, ó, ser em si com um verde. Fraquinho. Acho que vai ajudar a gente a diferenciar aqui. Deixa eu abrir aqui na configuração. Tá, o verde aqui. O ser outro ou ser fora de si. Vamos destacar isso aqui também. Com a outra cor. Pode ser um verde mais escuro. E o retorno de si, ou ser em si e por si. Vamos destacar aqui. Com uma outra cor. Se o computador me ajudar, não ficar travando, vamos lá. Ok, azul, pode ser azul. Então tá. Ser em si, ser outro ou ser fora de si. E o retorno a si. Tem que haver um retorno. O processo, portanto, exige isso. E ele retorna ser em si e por si. Claro, de uma maneira superior. Dado o contraste do ser em si e sua antítese, o fora de si. O movimento autoprodutivo do absoluto tem, portanto, um ritmo triádico que se repete estruturalmente em todos os níveis do real e que no próprio absoluto dá lugar a 3 momentos originários e paradigmáticos. 3 momentos, pessoal, originário e paradigmático, que está relacionado à ideia em si. Vamos grifar. Sublinhar melhor. A natureza, que é a ideia fora de si. Isso aqui não dá nem pra... Não dá. Não tem nem como colocar aqui, mas tudo bem. A natureza, que é a ideia fora de si, isto é, alienada, ó. Alienada, objeto da filosofia da natureza. O processo de alienação ocorre na dialética, tá? Do segundo elemento, que é o elemento motor, é o elemento motriz, é esse aqui, é o 2, tá? A natureza, que é a ideia fora de si. Em terceiro lugar, o espírito em geral, que é a ideia que a partir da alienação retorna a si e se torna em si e por si, objeto da filosofia do espírito. Então a circularidade do espírito, conforme o movimento dialético, é este. Tudo é, portanto, desenvolvimento da ideia que suporta e supera sua negação. É a negação da negação. E para quem não sabe, isso aqui aparece em Engels, amigo de Hegel, amigo de Marx. Numa chave materialista, não idealista. Tá? Bom, tudo é, portanto, desenvolvimento da ideia. Porque ideia é espírito, e espírito é pensamento. Ok? Desenvolvimento da ideia que suporta e supera sua negação. E a famosa frase de Hegel. E aqui é uma frase muito importante de entendermos. Cabe aqui um destaque. Tudo aquilo que é real é racional. E tudo aquilo que é racional é real. Portanto, não há diferença de ser e dever ser. Não há uma diferença contundente nesse sentido. Esse hiato, ou esse abismo que há entre ser e dever ser, aparece no positivismo, por exemplo, ou em vertentes de filosofias mais materialistas, porque elas ignoram, dirá Hegel, não falando do positivismo lógico, porque o positivismo lógico vem depois de Hegel, lá no século XX, óbvio, mas o Hegel está falando das ideias que são similares, ao que viria posteriormente com mais força e ênfase, dizendo que isso acontece porque são ideias baseadas apenas no finito, ignorando esse caráter do infinito. E o infinito e a eternidade, desculpa, existe. Se vocês não sabem resolver o infinito no finito, azar de vocês, né? Dirá Hegel. Logo, nesse esquema, tudo aquilo que é real é racional e tudo aquilo que é racional é real. E indica justamente que a realidade é o próprio desenvolver-se da ideia e vice-versa. Tá? A realidade, portanto, é o desenvolvimento da ideia. Mas aí fica a pergunta, isso acontece no planeta Terra? Planetinha pequenininho em relação ao universo inteiro vazio?
É surpreendente. Mas é também surpreendente que neste pequeno planeta, que segundo Carl Sagan seria uma poeira do cosmos, menos que isso até, considerando a proporção de tamanho de uma coisa para com essa grandeza universal, e ao mesmo tempo nós somos capazes de não só conceber essa realidade, mas até pressupor, ainda que isso não tenha chegado, obviamente, uma teoria de tudo, de toda a realidade. Mas espera aí, nós não somos a poeira do cosmos? Como é que a poeira do cosmos pode alcançar tão longe com o seu James Webb, com o seu Hubble antes ainda, uma visão tão incrível a respeito do cosmos e pensá-lo ao ponto de achar, supõe-se, claro que isso, a meu ver, nem vai chegar, né, uma teoria de tudo. A física tem essa pretensão. E Hegel tem uma outra pretensão no campo filosófico, que é a ciência do absoluto. Todas elas pretensões, essa é a realidade. Só que a pretensão advinda da física moderna, ela é de caráter horizontal. E a de Hegel tem uma tentativa aqui de ser algo superior a isso, mas não necessariamente verticalizada, mas certamente não tão horizontalizada como é a física moderna. Né? Segundo Hegel, o único método em grau de garantir o conhecimento científico do absoluto e de se elevar assim a filosofia e a ciência é o método dialético. Porque a gente vai ver que o método dialético abrange aqui, claro, em Hegel abrange o movimento e não a fixidez. O método dialético em virtude do qual a verdade pode finalmente receber a forma rigorosa do sistema da cientificidade. E aí, quando a gente pensa no marxismo, e quando vê Marx chamando aquele troço que ele inventou de ciência, socialismo científico, ele certamente está se valendo de Hegel em um sistema da cientificidade baseado no quê? Na dialética. Só que, claro, na chave materialista e não idealista. Então tome nota disso. Quando você vê um marxista falando que o socialismo dele é científico, não é ciência no sentido, como nós o entendemos, dentro do método propriamente empírico, digamos assim. Apesar que a filosofia da ciência tem inúmeros desdobramentos e desenvolvimentos que não caberia falar aqui agora, né? Que não é só isso também, empirismo e tal, laboratorial. Mas, enfim, aqui é muito mais científico o marxismo porque se vale da herança dialética hegeliana. Mas aqui Hegel, né? O sistema é científico para ele. E se remete aqui à dialética clássica, a uma ponte, obviamente, com a dialética de Platão, conferindo, porém, agora a diferença delas, né, que é o movimento e dinamicidade às essências e aos conceitos universais que já descobertos pelos antigos haviam, contudo, permanecido com eles em uma espécie de repouso rígido, onde a dialética havia se perdido por conta dessa solidificação indevida. Né? O coração da dialética tornou-se assim um movimento, precisamente, um movimento circular ou espiralado com ritmo triádico. Essa é uma temática muito polêmica para, como eu já falei, para outros intérpretes que verão a superação da triádica no próprio hegelianismo, ou nas obras de Hegel. Os três momentos do movimento dialético são a tese, que constitui um momento abstrato ou intelectivo. O intelecto é, portanto, a faculdade que abstrai conceitos determinados e se detém nessa determinação própria do finito, considerando erroneamente que as separações e definições assim obtidas sejam definidas. Então, coloquemos aqui momento abstrato, porque o Hegel não vai se valer necessariamente da ideia de tese. Isso aqui é muito mais, como a gente sabe, né? É muito mais do Fichte do que do próprio Hegel. Mas o Hegel está mudando, né, essas conceituações, claro, porque ele também ele quer se sobrepor aos idealistas anteriores. Né? Eu sinceramente acho que é um pouquinho de arrogância do Hegel isso daí, mas é só uma especulação minha. Não tem como eu confirmar isso, né? Mas eu acho que esse bicho era muito arrogante, sei lá. Minha impressão. Vamos lá. 2. A antítese, que constitui o momento dialético, tá? Então você tem um momento abstrato, aí você vai ter um momento dialético em sentido estrito, que é a negatividade racional. Aí é um ponto, né? Racional, certo? O primeiro passo além dos limites do intelecto é realizado negativamente pela razão, removendo a rigidez dos produtos intelectivos e levando à luz a série de contradições e de oposições que caracterizam o finito. Porém, uma vez que todo membro de uma oposição é afetada por carência, essa última é a mola, portanto é motor, que impele a razão a uma síntese superior.
Deixa eu mudar a tela do meu computador aqui, que ela ficou alaranjada porque já são 6 da tarde. Isso vai me dar sono. Vamos lá, preciso terminar isso aqui. Deixa para ficar alaranjada depois. Bom, já vou para o terceiro aqui enquanto o computador não me ajuda. Né? A síntese, que constitui um momento especulativo. Tá? Então, o que a gente chama de síntese, o Hegel dirá, é um momento especulativo. E, portanto, podemos chamá-lo também de positivo racional. Olha que interessante. Você tem a tese, até então, vamos dizer, né? Não posso me valer aqui do Fichte. Meu Deus, né? Porque eu estou superando o idealismo alemão. Ui. Tá. Então o bruxo vai lá. Ele vai chamar isso de momento abstrato. Ok, que seja. Depois, esse momento abstrato, não estamos falando de positivo ou negativo. Até então não tem nenhuma oposição aqui, certo? Só que aí aparece a antítese, e aí é um momento negativo. E depois, esse outro processo que é um momento especulativo, há uma positividade. Então a negatividade é racional, a positividade posterior também será racional. E aqui a razão capta a unidade das determinações contrapostas. Ou seja, capta dentro de si o positivo emergente, que é, em outros termos, a resolução, outros chamarão de síntese, dos opostos. E se mostra ela própria como totalidade concreta. Quem tem um bom artigo sobre a dialética hegeliana, numa chave que tenta negar a triádica, é a enciclopédia de Stanford, né, que é a enciclopédia online da Universidade de Stanford. Tem um belo artigo sobre esse assunto, mas eu vou falar para vocês, cara, tem muita arrogância, sabe, nessas novas leituras de determinados autores que, tudo bem, mas assim, tem uma visão até interessante de se avaliar, certo? Vocês podem ler ali, não é difícil de achar. É só jogar ali Hegel, dialética e acabou. Vai ter ali a disponibilidade, claro, em inglês. Mas me parece, cara, que Hegel ele acaba sendo um pouco ambíguo nessa questão, abrindo espaço para muitas formas de interpretação. E nesse caso, a triádica é uma interpretação tradicional que não deixa de ser válida, né? Pelo menos à luz da fenomenologia do espírito. A gente vai ver daqui a pouco, né, várias passagens aí da própria obra do Hegel, nessa palavrinha mágica aqui, ó, ou Aufbom, e a proposição especulativa. Aufbom tem uma característica ambígua, a gente vai ver isso. Mas assim, ó, o momento especulativo é, portanto, a reafirmação do positivo, que se realiza mediante a negação do negativo, própria das antíteses dialéticas do idealismo. E, portanto, é uma elevação do positivo das teses a um nível mais alto. Para Hegel, com efeito, a negação especulativa não é uma aniquilação total, nem uma reserva definitiva, ou seja, não é que você vai tirar ou necessariamente só conservar, mas é propriamente uma conservação daquilo que é negado em termos de uma elevação a um nível superior daquela primeira tese. Tá? Ou seja, um processo de... Eu vou até destacar isso aqui, ó. Enverdadeiramente. Não dá para destacar. Deixa eu ver anotações. Acho que dá aqui, ó. Vou colocar aí anotações e eu destaco aqui. Essa palavra é bem intrigante. Enverdadeiramente. É isso, cara. Enverdadeiramente. E uma positivação. Positivização, aliás. Positivização. E aí você tem os termos Aufheben e Aufbum, que em alemão tem o duplo significado de erguer, pôr à parte e ao mesmo tempo conservar. Então tem essas duas considerações a se fazer. E aqui nos leva a interpretar de N formas, né, o significado dessas relações dialéticas. Mas ainda assim, o particular se resolve de qualquer maneira que você interprete Hegel, o particular vai se resolver no universal. Tá? O especulativo é, portanto, o vértice, o cume ao qual chega a razão. É o momento mais elevado, digamos assim, da razão. A dimensão, que é o absoluto. Né? Então, portanto, você, no momento especulativo, você toca a ciência do absoluto. Por conseguinte,
as proposições filosóficas devem ser proposições especulativas, que exprimem o movimento dialético. Então, para você o processo lógico abarca todo esse processo aqui dialético, porque neste há abstração, certo? Que é um processo de quê? Do logos. E, portanto, as proposições filosóficas devem ser proposições especulativas. Dentro dessa temática aqui da relação dialética, onde o especulativo é a terceira etapa, beleza? Que exprimem o movimento dialético, com o qual o sujeito e predicado trocam entre si as partes de modo a constituir uma identidade dinâmica. E, na verdade, não haveria tanta diferença assim, entre sujeito e objeto, né? Enquanto a proposição da velha lógica permanece fechada nos limites rígidos do intelecto, a proposição especulativa é estruturalmente dinâmica, como a realidade, que é um devir, um vir a ser, que ela exprime, e como o pensamento que a formula. Então, a verdade, meus amigos, em Hegel, é movimento também. Entenderam? Isso aqui é o resumo de tudo que a gente vai ver agora, de forma um pouco mais detalhada, tá? Para ficar bem entendido. Esses são os fundamentos do pensamento do autor. Isso é importante. Não vou ler tudo, evidentemente, isso aqui é só o fundamento para vocês terem uma base. Então, o mapa completo das ideias fundamentais do hegelianismo é bastante amplo, dado que se trata de uma das filosofias mais ricas e mais complexas, e podemos dizer também uma das mais difíceis. Mas os pontos básicos aos quais tudo pode ser reconduzido são três, como já dito antes. A realidade, enquanto tal, é espírito infinito. E o que é espírito? Entenda-se espírito. Algo que, ao mesmo tempo, assume e supera tudo o que seus antecessores haviam dito a esse respeito, especialmente o Fichte e o Schelling. 2. A estrutura, ou melhor, a própria vida do espírito, e, portanto, também o procedimento segundo o qual se desenvolve o saber filosófico, é a dialética. Poder-se-ia dizer também que a espiritualidade é dialeticidade, e isso é bem interessante, né, esse apontamento aqui do Reale, porque é uma verdade. A espiritualidade acaba sendo também um elemento que está dentro desse processo da realidade dialética, histórico-dialética. E 3, a peculiaridade dessa dialética, que a diferencia claramente de todas as formas anteriores de dialética, é aquilo que Hegel chamou, em terminologia técnica, de elemento especulativo, que, como já vimos e veremos mais ainda, constitui a verdadeira marca do pensamento filosófico dele. A clarificação desses 3 pontos indicará o objetivo ou ponto terminal que Hegel se propôs alcançar no seu filosofar, e o caminho por ele seguido para alcançá-lo. Entretanto, é evidente que sua plena compreensão, como disse justamente Hegel, só poderá ocorrer seguindo concretamente o desenvolvimento do sistema até sua conclusão. Isso aqui é importante, né? É um sistema orgânico, tá? E como tal, para você admiti-lo, você tem que vê-lo desse modo. Ou seja, percorrendo todo o caminho até seu ponto final. O Hegel diz que em filosofia não existem atalhos, então você tem que admitir toda essa realidade no sentido orgânico. Agora vamos ver aqui a realidade não é substância, é a negação da substância, já que estamos falando de um processo do pantarrei, tá? Tudo flui. E se tudo flui, esquece essa ideia de substância de Hegel. Ó. A afirmação fundamental da qual devemos partir para entender Hegel é que a realidade e o verdadeiro não são substância. Ou seja, um ser mais ou menos enrijecido, como tradicionalmente era considerado mais das vezes. Principalmente, como eu já falei, em René Descartes. Mas é um sujeito, ou seja, pensamento e espírito. Então fica meio estranho, porque substância, no fundo, né, do ponto de vista grego, sujeito é substância e substância é sujeito, do que se predica alguma coisa. Mas aqui Hegel está fazendo essa diferenciação, dizendo que não há substância, pelo menos não no sentido de fixidez, mas há pensamento e espírito. Mas entendamos, espírito nos termos aqui históricos, tá? Hegel acrescenta ainda que essa é apenas uma aquisição recente, que constitui peculiaridade própria dos tempos modernos, tempos dele. Hegel é alocado aí como filósofo contemporâneo, pouco depois dos modernos, pós-revolução científica. Trata-se com efeito de aquisição que só se tornou possível com a descoberta kantiana do eu penso.
e dos diversos repensamentos do criticismo, particularmente das contribuições do idealismo de Fichte e Schelling, que aliás Hegel tende estranhamente, olha só, né, eu tinha falado antes, o Hegel tende estranhamente a diminuir ou subestimar em benefício próprio. Para mim isso aqui, velho, é ego. Sabe que aquela coisinha do ego filosófico? É o pavão filosófico. Ó, crítica a Fichte. Dizer que a realidade não é substância, mas sujeito e espírito, significa dizer que é atividade. Certo? Se não é substância, porque substância é fixa, então estamos falando que a realidade, aí no sentido de ser, ela é ser, mas é atividade, ser em atividade, é dever ser, vir a ser, aliás, vir a ser. Que é processo, que é movimento, ou melhor ainda, que é automovimento, do uno para o múltiplo. Até aí, porém, Fichte já havia avançado. Fichte fala sobre isso, mas Hegel vai além. Para Fichte, o eu põe-se a si mesmo, enquanto é precisamente pura atividade autoponente. E inconscientemente opõe a si o não-eu. Ou seja, um limite que depois procura superar dinamicamente. Todavia, esse processo, o eu do Fichte, não alcança seu termo, visto que o limite é removido e afastado ao infinito, mas nunca inteiramente superado. Então tem esse ponto em Fichte, né? O eu não alcança o seu termo. Bom, esse infinito que se pode representar como uma reta que se estende sem limites, constitui para Hegel justamente o mal infinito. Aqui está o conceito de mal infinito, tá? Vou até deixar um vermelho aqui para destacar. Para Hegel, o mal infinito está em Fichte, onde o eu não se completa, ou vamos dizer assim, não alcança o seu termo. E o mal infinito é um falso infinito. Mais uma ideia interessante aqui. Mal infinito também falso infinito. Permanecendo o processo irresoluto. E se é processo irresoluto, isso não é uma coisa boa, tá? Visto que nunca alcança plenamente seu próprio fim ou objetivo. E visto que o ser e o dever ser, portanto, permanecem perenamente cindidos em uma espécie de corrida sem fim. E isso aqui é um problema em todos os âmbitos, inclusive no âmbito teológico. Mas claro que, do ponto de vista teológico, a gente pode dizer que a resolução do abismo que há entre ser e dever ser ocorre em Deus, no sentido de que Deus dá fato ao valor. Bom, consequentemente, diz Hegel, Fichte não consegue mais restaurar a situação de eu e não eu, sujeito e objeto, infinito e finito. Não existe, está tudo cindido, não tem resolução. Portanto, permanece em Fichte uma oposição ou antítese estrutural que não é superada, que porém deve ser superada. Só que o Hegel não contente em superar pelo menos segundo ele, né, superar o Fichte, ele vai fazer uma crítica também ao Schelling, que é o cara que se substituiu a cadeira do próprio Fichte, né? Mas que agora, que era uma inteligência prodigiosa, mas que Hegel também se viu como que sobreposto, pelo menos no sentido ideal. É dito aqui, uma tentativa de superar essas cisões já fora feita pelo próprio Schelling. O Schelling tentou superar o Fichte, essa ideia do Fichte dessa cisão, com sua filosofia da identidade, que num primeiro momento, e aí alguns acusam o Schelling de ter, pelo menos aquele Schelling primeiro, depois você sabe que o Schelling vai mudar de pensamento, mas alguns acusam ele de posteriormente ter se aproximado um pouco da visão do Spinoza. Mas tudo isso é bem contestável. Pode ter se aproximado, mas não necessariamente era igual, né? Bom, Hegel considerou como ponto de vista mais elevado do que o de Fichte, tá? A visão do Schelling no sentido de uma identidade dessas coisas, do eu e do infinito. Mas a concepção da realidade como identidade originária do eu e do não eu, do sujeito e do objeto, do infinito e do finito, que é basicamente aquela questão inicial, logo apareceu para Hegel vazia e artificiosa, porque na realidade não deduzia nem justificava seu conteúdo, segundo Hegel, que já pressupunha como dados e depois os reduzia sob o manto da indiferença ou da identidade abstrata e extrínseca. E aqui é o problema, né?
Essa concepção pareceu a Hegel a dissolução de tudo o que é diferenciado e determinado. Porque, de fato, no mundo as coisas são diferenciadas, né? E aí ele fala em Crítica a Schelling, a precipitação de todas as diferenças no abismo da vacuidade, porque não se tratava de consequência de desenvolvimento coerente e, portanto, não se justificava a si mesmo. São as vacas pretas num céu escuro. Quer dizer, assim compreendemos a célebre... ele vai falar aqui, né? Compreendemos a célebre afirmação da fenomenologia que provocou o rompimento, olha só, da amizade entre Hegel e Schelling, segundo a qual o absoluto de Schelling é como a noite onde todas as vacas são negras. Bem como de que a filosofia... Sacanagem, né? Bem como de que a filosofia da identidade de Schelling é ingênua e fátua. Sinceramente, a filosofia do Hegel também é bem cansativa e já falei antes aqui em outros vídeos que para mim o idealismo alemão é uma grande ficção. Para mim é uma ficção, tá? Pretensiosa, principalmente a de Hegel, uma grande ficção pretensiosa. Bem feita, sem dúvida nenhuma, mas uma ficção. Agora, quem quiser levar isso aqui a sério, vai ter que dar conta de explicar o que ocorreu nos totalitarismos políticos, né? Como consequência, ainda que se conteste isso, de ideias, ou indiretamente falando, das ideias hegelianas. Bom, a nova concepção hegeliana, claro que isso também não fala se a coisa é verdadeira ou falsa, né? Porque o seu resultado foi ruim. Mas essa pretensão dele a respeito da ciência do absoluto me soa muito falso, sinceramente. Depois a gente vai ver algumas críticas aí em próximos podcasts, tá, a respeito do Hegel. Bom, a nova concepção hegeliana do espírito como infinito. Por conseguinte, a posição de Hegel é clara. O espírito se autogera, beleza? Gerando ao mesmo tempo sua própria determinação e superando-a plenamente. O espírito é infinito, não de modo puramente exigencial, como queria Fichte, mas de modo a sempre atuar e se realizar como contínua colocação do finito. Aí fica a pergunta, por que raios? Assim, pode soar um pouco ingênuo da minha parte, né, para quem comprou essa ideia filosófica do Hegel, meu questionamento, mas sinceramente, por que um espírito infinito? Porque quando nós estamos falando de infinito, estamos falando de algo que não tem começo nem fim, ou podemos falar de eternidade, onde tudo já está dado de forma atual, ou seja, Deus como ato puro. Coloquemos aqui o uno, o uno, tá, como ato puro. Por que raios esse ato puro precisaria se atuar e se realizar? Se ele já está num patamar atemporal, digamos assim. Para mim não faz sentido, sinceramente, mas bom, vamos lá, né? O espírito é infinito, ele não está negando isso. Mas aí ele fala, né, não de modo puramente exigencial, tem esse ponto. O espírito é infinito, mas não de modo exigencial, como diria o Fichte. Mas de modo sempre a atuar e se realizar como contínua colocação do finito. E ao mesmo tempo como superação do próprio finito. Tem toda aquela história do Deus do processo, da nova teologia, de alguns liberais, que defendem algumas ideias hegelianas nesses termos, né? Mas, cara... Desculpa, você querer enfiar a Bíblia aqui é complicado. O Hegel até tenta, de certo ponto, fazer isso, porque ele era de herança teológica luterana, para quem não sabe. Mas não combina, cara. Sinceramente, enquanto movimento, o espírito produz pouco a pouco os conteúdos determinados. E, portanto, negativos. Aliás, o Spinoza já dizia isso, né? Como está colocando aqui. O infinito é o positivo que se realiza mediante a negação daquela negação que é própria de todo o finito. Aliás, isso aparece ali em Engels também, mesmo no materialismo, né? O Engels vai falar da relação de quantidade em qualidade ou qualidade em quantidade. Depois uma segunda lei que fala da penetração dos opostos entre si, a interpenetração dos opostos. E em terceiro lugar, ele fala exatamente isso, negação da negação. Quer dizer, Engels já está, como parceiro intelectual de Marx, ainda está admitindo essas prescrições de caráter hegeliano, mesmo escondendo a eficácia dessa questão pautada no idealismo, já que o Engels era materialista, né? Então, a meu ver, não faz sentido nenhum, já quando ele adapta a dialética ao materialismo, se valer de alguma lei nesses termos. Mas, enfim. Aqui é a negação da negação, que é próprio de todo o finito. É a retirada e a superação do finito sempre a se realizar. Tomado em si mesmo, o finito tem existência puramente ideal ou abstrata, no sentido de que não existe por si só, contra o infinito ou fora dele.
E isso, diz Hegel, constitui a proposição principal de toda a filosofia. Olha só. Olha só, né? O espírito infinito hegeliano é, então, como já vimos, né, círculo, no qual princípio e fim coincidem de modo dinâmico, ou seja, como um movimento, podemos dizer, espiralado, no qual o particular é sempre posto e sempre resumido dinamicamente. Claro, sempre no universal. O finito é resolvido no infinito, no universal também. O ser é sempre resumido no dever ser. E o real é sempre resumido no racional. Portanto, o racional é real e o real é racional. Aquela frase sumariamente fundamental da filosofia hegeliana. O real é racional. E se o real é racional, fico a me perguntar com meus botões se a ideia de tudo flui é ela mesma móvel. Já pensaram nesse ponto? Porque, bom, vamos lá. Se tudo flui, tudo está dentro de um universal, que é o movimento. Mas, ora, se todo real é racional e o racional é real, então existe uma realidade fixa, que é o movimento. Mas ela não está abarcada nesse processo, porque ela não muda, sendo uma verdade universal. Logo, deveria existir algo que se sobrepõe a esse espírito absoluto, portanto, digamos assim. Ou será que eu estou enganado aqui na minha interpretação? Aí façam vocês o juízo e avaliem, né? Me parece que é uma aporia. Se você diz que tudo flui, que tudo é devir, existe, portanto, um aspecto universal aí que não está dentro de uma mutação constante. Porque ele mesmo é a regra, o lei, ou o fato, né, coloquemos assim, dessas mudanças. Essa é a novidade que Hegel, portanto, aqui no caso de que o racional é real, é a novidade que Hegel conquista, permitindo-lhe superar claramente o nosso amigo Fichte. Tá? Analogamente também é compreensível a novidade que permitiu a Hegel superar Schelling, pelo menos aquele Schelling. Né? O espírito não é unum atque idem, como algo que subreptitia extrinsecamente se impõe a um material diferente, tá? Porque não é um material diferente. Segundo, pelo menos Hegel, não é. É sim que se plasma em figuras sempre diversas. É unum atque idem. Idem. Que se plasma e não é, portanto, repetição de alguma coisa idêntica, privada de diversificação real. O espírito hegeliano, portanto, é igualdade que se reconstitui continuamente, ou seja, unidade que se faz precisamente através do múltiplo. Nesse caso, a gente precisaria se aprofundar um pouco mais no Fichte e no próprio Schelling, nas visões desses autores, para poder sintetizar melhor esses pontos de diferença. E nessa concepção, a quietude é somente o inteiro do movimento. Sem movimento, a quietude seria a quietude da morte, não da vida. Porque o que dá vida é movimento. Pelo menos no devir é, né? Na transitoriedade, o que dá vida é movimento. A permanência não é a fixidez, que é sempre inércia, e sim a verdade do dispersar. Aí ele vai falar aqui do espírito como processo que se autocria em sentido global. Então tem esse aspecto de autocriação, e não de uma criação com uma coisa diferente dele mesmo. Estamos agora em condições de entender que, para Hegel, tudo o que dissemos vale para o absoluto e também para cada momento particular da realidade. Ou seja, vale para o real, tanto em seu todo como em suas partes. Por isso que eu chamei ele de bruxo, porque ele está falando de alguma coisa que abarca a realidade como um todo. Isso é pouco para você? Não, né? O cara tá querendo fazer uma espécie de manual da existência. Uau! Porque o absoluto hegeliano é de tal forma compacto que exige necessariamente a totalidade das partes, sem nenhuma exclusão. Tudo. Nada está fora. Nada. Cada momento do real é momento indispensável do absoluto. Porque este se faz e se realiza em cada um e em todos esses momentos, de modo que se cada momento torna-se absolutamente necessário.
Vejamos um exemplo tomado de um botão a relativa flor e o fruto que daí deriva. O desenvolvimento da planta, o botão, é determinação e, portanto, negação. Isso aqui é muito similar às ideias do próprio Hegel mesmo, nos exemplos que ele dá. Mas essa determinação é tirada, ou seja, superada pelo florescimento, o qual, porém, enquanto nega essa determinação, também a verifica, enquanto a flor é a positividade do botão. Tá? Nasce a flor. Então, por seu turno, porém, a flor é determinação, o que, portanto, implica negatividade, que por sua vez é tirada e superada pelo fruto. E nesse processo, todo momento é essencial para o outro, e a vida da planta é esse próprio processo, que pouco a pouco põe os vários conteúdos, ou seja, os vários momentos, pouco a pouco o supera. Esse aspecto da superação tem a ver com a ideia de especulação, que a gente já viu. Telefone chato aqui, vou até desligar. Vamos desligar para não ter encheção de saco. O real, portanto, é um processo que se autocria enquanto percorre seus momentos sucessivos e no qual o positivo é o próprio movimento, que é autoenriquecimento progressivo, de planta a botão, de botão a flor, de flor a fruto. Então você percebe aqui que tem planta a botão, um processo, de botão a flor, 2 processos, de flor a fruto, 3 processos. O processo, portanto, ele vai falar aqui do triádico, apesar que Hegel vai trabalhar com, como eu já falei para vocês, de processos que não necessariamente estão em pleno acordo com uma ideia puramente triádica, mas parece que o âmago é este, tá? Um triádico do espírito em sentido circular dialético. Todavia ainda há outro ponto muito importante a se destacar. Hegel salienta que o movimento próprio do espírito é o movimento do refletir-se em si mesmo. Trata-se no sentido de circularidade, portanto, nesse refletir, de que já falamos. E Hegel distingue 3 momentos nessa reflexão circular. O primeiro momento, que ele chama de ser em si, a gente já viu isso. Depois o fora de si, e depois o ser em si e para si, um retorno. Tá? Então, o movimento ou processo autoprodutivo do absoluto tem ritmo triádico que se expressa em um em si, em um fora de si e em um para si. Tá? Isso aqui vale um destaque. Em si, em um fora de si e em um para si. Está aqui a ideia de fenomenologia do espírito. Esse para si é um em si e para si, porque ele já ganhou o status de resolução da negatividade do em si, que agora é um fora de si, porque é um para outro. Agora ele volta-se novamente na relação com o outro para si. Vejamos um exemplo particular apresentado pelo próprio Hegel. Se o embrião é em si o homem, ele, entretanto, não é para si. Para si só o é como razão desdobrada. E somente essa é sua realidade efetiva. A semente é em si a planta, mas ela deve morrer, como diz a Bíblia, inclusive, né, como semente, e, portanto, sair fora de si, a fim de poder se tornar, desdobrando-se, a planta para si, ou em si e para si. E os exemplos poderiam se multiplicar à vontade, visto que esse processo se verifica em todo momento do real, como dissemos. Quer dizer, você disse, né, Hegel? Todavia, em nível elevado, isso também se verifica no caso do real, visto como inteiro. Assim fica claro que, porque Hegel, né, fala do absoluto também como de círculo de círculos. Visto como inteiro, o círculo do absoluto também marca o seu ritmo pelos 3 momentos já especificados, o em si, o fora de si e o retorno a si, que é para si. Momentos que são respectivamente denominados ideia. Os momentos aqui são, portanto, isto, a ideia, tá? Eu destaquei aqui, não foi, vai. Mas não só ideia, também natureza e espírito. Ideia é o logos, a natureza é a contraposição e o espírito é a resolução, em sentido forte. E como no processo que leva do germe ao homem, através do desdobrar-se do primeiro, é sempre a mesma realidade que se desenvolve, concretizando-se, então, voltando a si mesma. E o mesmo ocorre também com o absoluto. A ideia aqui é o logos, a racionalidade pura e a subjetividade em sentido idealista, como veremos mais amplamente adiante. Tem em si o princípio do seu próprio desenvolvimento e, em função dele, primeiro se objetiva, porque se faz natureza, tá? Se objetifica até de certo modo, se faz natureza, e isso é uma alienação, ele se aliena. E depois, superando essa alienação, ele retorna para si. Então a pegada aqui é essa.
Primeiro, ele é uma abstração, uma ideia. Essa ideia se objetifica na natureza, se alienando. Só que depois supera essa alienação no retorno a si mesmo. Inclusive em Aristóteles, Deus é pensamento de pensamento, tem uma relação aqui. Mas claro que em Aristóteles Deus já é ato puro, né? Mas enfim, por isso Hegel, e ali se a gente fala de espírito na realidade do uno e do uno com Deus, tome nota que isso não tem a ver com teísmo, tá? Se tentar interpretar assim, vai ter muitos problemas. Isso tem muito mais a ver com monismo. Muito mais a ver com monismo, pode ter certeza disso. Bom, por isso Hegel pode dizer perfeitamente que o espírito é a ideia que se realiza e se contempla por meio de seu próprio desenvolvimento. O espírito é a ideia que se realiza e se contempla por meio de seu próprio desenvolvimento. E é compreensível, portanto, a tríplice distinção da filosofia hegeliana em lógica, porque é logos, em filosofia da natureza, porque se aliena como objeto na natureza, ou nesse caso aqui, né, diversificado em multiplicidade, e em filosofia do espírito, porque é resolução. A primeira, portanto, estuda a ideia em si, a lógica. A segunda, o seu alienar-se, a filosofia da natureza. E a terceira é o momento do retorno de si, a filosofia do espírito. Eis um esquema de ilustração, ele vai mostrar aqui esse esquema, que é basicamente a mesma coisa, em resumo, do que já foi esclarecido. Então, beleza, você tem o absoluto. O que é o absoluto? É que é o espírito, é o pensamento, é o absoluto, é a ideia. Beleza. A ideia em si é uma abstração, é um logos estudado pela lógica. A ideia fora de si é a natureza, estudada pela filosofia da natureza. E a ideia que retorna a si, em si, para si, é o espírito, estudado pela filosofia do espírito. Certo? Alguns corolários essenciais do pensamento hegeliano. Concluamos esta caracterização preliminar do absoluto hegeliano com alguns corolários importantes e famosos. Vejamos, na filosofia do direito, Hegel escreveu o seguinte. Vamos destacar essa parte aqui do que o próprio Hegel diz. De novo, porque eu já tinha destacado lá em cima. Tudo que é real é racional. E tudo que é racional é real. Isso significa que a ideia não é separável do ser real e efetivo. E sim, que o real ou efetivo é o mesmo desenvolver-se da ideia e vice-versa. A lógica é o real também. Para atenuar o sabor do paradoxo de sua afirmação, de suas afirmações, cujas implicações veremos mais adiante, Hegel explicou que essa sua afirmação diz de modo filosófico a mesma coisa que se diz em religião, né? Quando se afirma que existe um governo divino do mundo. A religião está falando, tem Deus, tem um governo divino. E, portanto, que aquilo que acontece é a vontade de Deus. E que Deus é o que existe de mais real. Contudo, veja bem vocês, isso aqui é a linguagem religiosa, então, contudo, na linguagem filosófica, que é a linguagem dos conceitos, só se compreende perfeitamente o sentido dessa tal afirmação religiosa importantíssima, segundo Hegel, de novo, considerando o fato de que, para ele, qualquer coisa que exista ou aconteça não está fora do absoluto, mas é um insuprimível momento dele, tá? É isso. Vou perguntar para ele como é que ele vai falar de liberdade aqui, mas tudo bem. O mesmo significado, tem a afirmação de que ser e dever ser coincidem. O que é o que deveria ser, porque tudo o que existe é precisamente o momento da ideia e do seu desenvolver-se. O que acontece é sempre o que merecia acontecer. Isso dá base para que alguns acusem Hegel de ser reacionário, no sentido de que a ideia de especulação traz em seu bojo tirar, mas ao mesmo tempo conservar. Isso é problemático, né? Porque, no fundo, isso ocasiona a chegada de um Estado, né, do ponto de vista da filosofia do direito, de Hegel. Você tem de um lado a família e a sociedade civil, que se sintetizam, digamos assim, se resolvem, melhor ainda, né, no Estado. E assim, mas se resolvem na política, cara. Olha a merda que deu, né? Por isso que acusam um cara, né, de abrir precedente por totalitarismo. É bizarro isso. É bizarro. Me lembra também um pouquinho do ultracalvinismo, né, porque no ultracalvinismo Deus determina tudo e não há espaço para livre-arbítrio. E, sendo sincero aqui, eu acho que não tem nem espaço para livre-agência também. Como é que você tem espaço para livre-agência? Uma determinação que, no fundo, é sinônimo de fatalismo, ainda que os calvinistas mais radicais não queiram admitir isso, né?
Ó, doravante, aliás, esse link que se faz entre um teísmo de determinismo fatalista e um monismo panteísta, basicamente, implica em que essas coisas, apesar das nomenclaturas distintas, chegam à mesma conclusão, né, cara? É bizarro. Ó, doravante torna-se claro também o chamado panlogismo hegeliano. Ou seja, panlogismo, a afirmação de que tudo é pensamento. Isso aqui também é muito polêmico, tá? Claro que muita gente não vai aceitar isso. Tem gente aí que diz que nem mente existe, né? Quem dirá pensamento num sentido hegeliano. Pensamento existe, é um fenômeno. Mas o que é, né? Em que termos é difícil dizer. Mas então, torna-se claro também, de novo, repetindo, o chamado panlogismo hegeliano, ou seja, a afirmação de que tudo é pensamento. Isso não significa que todas as coisas têm pensamento. A pedra, a árvore, sabe? A mesa, a cadeira. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó. Nem tudo necessariamente terá consciência como a consciência humana, e sim que tudo é racional enquanto é determinação de pensamento, tá? É nesse sentido que ele está usando aqui, está se valendo, né, da ideia de panlogismo. Tudo é pensamento no sentido que tudo é racional, que há inteligibilidade em tudo. E essa afirmação explica, Hegel, corresponde à afirmação dos antigos, segundo o qual o nous, ou seja, a inteligência, governa o mundo, tá? Nesse ponto eu até concordaria com Hegel, viu? Mas me dissociando desse pressuposto, eu poderia dizer até um pressuposto animista, assim, dá para encaixar o animismo aqui? Talvez dê, cara, talvez dê para encaixar o animismo, isso aqui. Não acho que seria impossível. Bom, agora falando sobre o negativo como momento dialético que leva o espírito ao positivo. Resta o último ponto a esclarecer, a importância desempenhada pelo negativo na concepção hegeliana do espírito. A vida do espírito não é a que se esquiva da morte, e sim aquela que, não, acho que não, mas aquela que suporta a morte e nela se mantém. Em que sentido? Vejamos. O espírito só conquista a sua verdade com a condição de encontrar a si mesmo na devastação absoluta. É bem profundo isso, né? E diz Hegel, acrescentando que ele é essa potência e essa força precisamente porque sabe olhar o negativo face a face e deter-se junto dele, transformando o negativo no ser. É uma coisa meio parecida com aquela afirmação de que a guerra é a parteira da história, e que aparece também nos gregos antigos, né, se não me engano no próprio Heráclito, não sei se estou enganado, aparece essa afirmação. E, bom, nesse sentido, o que se entende é que o aspecto negativo é o motor. Agora, tu imagina o perigo dessa ideia, porque no fundo, se o motor é uma coisa parecida com a guerra, parecida até com a violência, ou com o negativo, ou a contraposição, ganha status, de certo modo, a teoria crítica, né? E quando o Adorno fala de dialética negativa, ele está falando nesses termos, na admissão do negativo, que não necessariamente terá resolução no absoluto. Né? Porque não tem absoluto. E aí, se não tem absoluto, filho, tem niilismo. Não tem como onde fugir. Se você está admitindo a dialética, nos termos hegelianos, mas você está negando que o particular se resolve no todo ou no universal, temendo, portanto, o totalitarismo aí, ainda que se diga, não, mas atenção nessas coisas, mas não se resolve, você dá chancela ao niilismo, certo? E, bom, né, é muito mais fácil você admitir a dialética apenas como uma estrutura, como uma linguagem científica, e não como uma estrutura da realidade. É muito mais fácil para fugir do hegelianismo assim, do que você admitir a dialética e dizer que a dialética é negativa, porque é uma tensão que não se resolve necessariamente em síntese ou em resolução. Aí você cai num troço niilista bizarro. E basicamente é o que aconteceu com esses caras, né, da primeira geração de Frankfurt. Bom, todavia, para compreendermos esse ponto absoluto fundamental, devemos passar para a explicação da dialética e do novo significado que ela assume no cara aqui, né, no Hegel, no bruxo. Do grande bruxo da filosofia, vamos lá. Porque é engraçado, né? Tudo começou com Kant. Kant era um cara tão tristinho, né, sossegado na dele. E de repente, bicho, de Kant sai o idealismo alemão, esse monstro, né? E que se manifesta na maior pretensão que já existiu na história do pensamento, que é o sistema hegeliano. Que se pretende ser uma ciência do absoluto, velho. Que coisa bizarra. Cada um cara que faz separação entre fenômeno numênico por um outro cara que fala da ciência do absoluto. Meu Deus, que salto foi esse? É impressionante, né? Não é à toa que o Hegel foi muito criticado por inúmeros filósofos depois dele.
Bom, então assim, ó, a dialética como lei suprema do real e como processo do pensamento filosófico. Aí você tem um método que torna possível o conhecimento do absoluto, segundo Hegel, tá? Muito se discutiu sobre as relações entre Hegel e o romantismo. A concepção hegeliana da realidade do espírito nasce, deixa eu ver aqui, vamos pular essa parte, da visão romântica. Né? Nasceu da visão romântica. Streben, né? Não sei se eu falei certo. Mas Hegel leva ao seu termo e assim a conclui e, portanto, a supera. Né? Na verdade, o Hegel supera até o idealismo. O infinito, o Streben infinito, ou seja, o tender romântico. Por meio do conceito hegeliano do espírito como movimento do refletir-se sobre si mesmo, resolve-se e identifica-se em sentido positivo, porque é resgatado de sua indeterminação, vindo a coincidir com o autorrealizar-se e o autoconhecer-se do próprio espírito. Então aqui em Hegel você tem uma filosofia metafísica, claro, mais otimista, e, portanto, quando a gente fala de Schopenhauer, que era um antagônico a Hegel, pensando Schopenhauer como pessimista filosófico, é nesse sentido, né? Porque em Hegel, o sentido positivo, que é a negação da negação, se sobrepõe, inevitavelmente. E Schopenhauer você tem uma outra coisa ali, né? Mas Hegel supera o romantismo, principalmente no que se refere ao aspecto metodológico. Hegel polemiza vivamente contra a pretensão romântica de captar imediatamente o absoluto. Paradigmática é sua polêmica contra a fé. Olha só, né? Se o Hegel é luterano, então, desculpa, luterano não existe mais, então, porque o luterano normalmente é conhecido pela fé, né? Nas palavras de Paulo, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, versículo qual Martin Lutero se apegou tanto na Reforma Protestante. A fé salva. E de repente você tem um Hegel que tem tradição luterana e faz polêmica contra a fé. Então, desculpa, bicho, você é convertido ao seu próprio sistema filosófico, é óbvio. Bom, mas é isso, né? Paradigmática, é um paradigma que hegeliano, a polêmica contra a fé, que, como já vimos, para Jacob, um autor que, na verdade, está um pouco anterior a essa parte que eu estou lendo, era a via de acesso imediata para o absoluto. Tá? Alguns autores pensavam que a via para o absoluto era a fé. Para Hegel, ao contrário, a captação da verdade é absolutamente condicionada pela mediação. E é falso que exista um saber imediato, um saber desprovido de mediação, tá? Então é falso que exista um saber desprovido de mediação. A gente ainda vai ver qual é o método de Hegel aqui. A gente já viu, na verdade. Os românticos têm razão ao afirmarem a necessidade de ir além dos limites próprios da atividade do intelecto. Só que Hegel concordaria. Você tem mesmo que ir além das próprias atividades do intelecto. Que com seus procedimentos analíticos ou esse intelecto, né, com seus procedimentos analíticos ou com suas técnicas dedutivas, não sabe ir além do finito e, portanto, não pode captar a realidade e o verdadeiro que são o infinito, aqueles que são presos apenas à lógica. Todavia, o infinito não se capta com o sentimento, como alguns românticos diziam, com a intuição ou com a fé. Nem sentimento, nem intuição, nem fé. Pelo menos nesses termos românticos. Poderia ser fé em sentido fideísta, às vezes também. Que são algo de não científico. E Hegel é contra isso porque ele pretende-se ser científico, certo? É preciso, portanto, ir além da ametodicidade do sentimento e do entusiasmo e encontrar um método. É preciso ter um método que torne possível o conhecimento do absoluto. O cara é pretensioso pra caramba, né? Ele está dizendo que tem um método para encontrar o conhecimento, a ciência do absoluto. Precisamente um modo científico. Pensar a dialética em ciência é totalmente válido e adequado, tá? Não estou negando isso. Mas conhecimento do absoluto, bicho, aí é outra história, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma bruxaria, cara. Na verdade, assim, é um apelo ao esotérico. Só que em vez de você se basear no mero místico pela intuição intelectual, você se baseia muito mais, né, pelo método que proposto pelo Hegel, que a gente vai ver aqui que é o dialético. Então, assim, a função que Hegel atribui a si próprio em relação aos românticos e aos idealistas anteriores é a de operar a elevação da filosofia até a ciência. Então ele quer transformar a filosofia em ciência, através da descoberta e da aplicação de um novo método. É mais ou menos uma pretensão meio parecida com a fenomenologia do Edmund Husserl, posterior, que é diferente, claro, do Hegel, mas que tem uma pretensão meio similar.
Mas claro que o Russell, a meu ver, é muito melhor do que o Hegel nesses termos, tá? Mas também fracassou nesse sentido de transformar a filosofia na ciência, né? Bom, esse método capaz de levar além dos limites do intelecto a ponto de garantir o conhecimento científico do infinito, do real, e em sua totalidade. Hegel o encontra na dialética, tá? Então a dialética a dialética em sentido de movimento e estrutura da realidade, é um método adequado para falar da razão, que é realidade, porque a realidade é a razão. Então a dialética, portanto, torna-se o instrumento com o qual o filósofo dá forma aos lemas românticos, informes, e com o qual considera poder apresentar o verdadeiro da forma rigorosa que cabe ao verdadeiro, ou seja, no sistema da cientificidade. É loucura, né? O que ele vai falar sobre ideia aqui, ó? Vamos fazer esse resumo que também é bacana ter uma noção disso. Como já disse antes, a ideia é para Hegel o termo mais idôneo para exprimir, em geral, o absoluto. O absoluto é a ideia. O Deus uno e trino do cristianismo em sua totalidade. É curioso, né? Essa alegação aqui. É uma interpretação que o Hegel coloca como Hegel, que tem tradição cristã, pensando no Deus uno e trino do cristianismo em sua totalidade, representando a concepção de ideia, ou de espírito, ou de absoluto. Só que aí, você teria que colocar o Deus uno e trino, nesses termos, também processualmente. Aí seria mesmo que dizer que Deus está sob o devir, abaixo do devir. Isso aí é bizarro, tá? Pelo menos a teologia cristã não faz sentido nenhum. Mas assim, a ideia absoluta se autogera, gerando ao mesmo tempo a própria determinação e superando-a completamente. Você poderia pensar num panenteísmo, onde você admite uma realidade perene, imóvel, e ao mesmo tempo uma realidade processual imanentizando. Então Deus se imanentiza ao mesmo tempo que continua com sua imutabilidade em ato. Tem todo esse jogo, que não deixa de ser, de certo modo, um pouco dialético também, mas que dá base a se falar de um Deus transcendente que se manifesta também em imanência. De certo modo, o teísmo abre esse pressuposto, né? O teísmo fala de Deus como transcendente, mas que manifesta-se na imanência, porque se não houvesse manifestação de Deus na imanência, nós não seríamos teístas com T de tatu, e sim deístas com D de dado, né? Não faria sentido, pelo menos não na visão religiosa cristã, judaica e muçulmana, que são teístas com T. Então, há de se admitir uma certa imanência de Deus. Mas será nesses termos? Aí é complicado. Até porque o Hegel não fala aqui de parenteísmo, deixar isso claro. Bom, ela se atua, ele vai continuar dizendo aqui a ideia, né, se atua e se realiza sempre como infinito, que põe e ao mesmo tempo supera o finito. A ideia absoluta hegeliana é assim como um círculo em que princípio e fim coincidem, de modo dinâmico, ou melhor, como um movimento em espiral. Em que, pelo menos a interpretação do Reale é essa, né, que é como se fosse um movimento espiral, que o particular é sempre posto e sempre dinamicamente resolvido no universal. O automovimento da ideia absoluta é, com efeito, o movimento do refletir-se dentro de si mesmo. A ideia refletindo dentro de si mesma é uma reflexão circular em que Hegel distingue 3 momentos. O ser em si, poderíamos pensar o Pai, né, dentro da Trindade, não sei. O ser outro ou o ser fora de si, na natureza, poderíamos pensar na encarnação de Cristo. Alguém poderia fazer esse tipo de interpretação. Em 3, o retorno de si ao ser em si e por si. Poderíamos pensar no retorno de Cristo para o Pai e, portanto, na chegada do Espírito, ou manifestação dele no mundo. Alguém poderia fazer essa interpretação. Talvez um cara da direita hegeliana e não da esquerda hegeliana. A esquerda hegeliana é evolucionária. A direita hegeliana tem aqueles traços mais moldados a uma admissão da fé e, ao mesmo tempo, de os pressupostos hegelianos. Quem sabe? Mas me parece uma completa e total forçação de barra, né? Porque você está fazendo basicamente a teologia refém do hegelianismo. E não sei o porquê deveríamos fazer isso, né? Mesmo que haja algum mérito, alguma ideia de Hegel é interessante, claro, mas as conclusões são meio bizarras. Bem ou não? Muito. Bom, tem até aquela passagem do Moisés, né, que Deus fala, meu nome é eu sou o que sou. E no hebraico, a fórmula mais adequada, ou melhor, né, gramaticalmente falando, seria eu serei o que serei. Deus é o eu serei o que serei. Isso dá base para alguns hegelianos mais moldados na busca, né, de alguma exegese bíblica heterodoxa, de pensar agora Deus nos termos hegelianos. Mas isso aí, de novo, também é a mesma coisa, forçação de barra. Bom, o movimento autoprodutivo da ideia absoluta tem, portanto, um ritmo triádico,
que se repete estruturalmente em todos os níveis do real e que na própria ideia absoluta dá lugar a 3 momentos originários e paradigmáticos. O que já foi dito antes, basicamente ele está repetindo várias ideias aqui. Enfim, a ideia em si, que é o logos, tá? O logos como razão, como racionalidade pura, razão pura. Segundo, a natureza, que é a ideia fora de si, isto é, objetividade e alienação. E a multiplicidade também, né? Se a gente fala de natureza, está falando da multiplicidade do ser. E terceiro, o espírito, em geral, que é a ideia que retorna a si a partir da alienação e se torna em si e por si. Esse esquema cabe muito mais no monismo, né, na ideia monista. E, de certo modo, até há quem diga, inclusive, que o Hegel é uma mistura de Spinoza com Kant. É uma mistura de Kant e Spinoza que você tem Hegel. Mas é claro que são simplificações muito vagas, que não falam muita coisa. Né? É importante conhecer o que o autor realmente quis passar, mas dá para admitir alguma coisa nesse sentido, a meu ver. Né? Você tem valores parecidos com Spinoza, mas foi muito além de Spinoza, evidentemente, né? Porque é uma tradição do idealismo alemão. Tenta ser uma resposta ao próprio Spinoza, consideremos. Aí ele fala assim, ó, tudo é, portanto, desenvolvimento da ideia e a famosa... Deixa eu tomar uma água aqui, senão eu vou conseguir falar, vamos lá. Tudo é, portanto, desenvolvimento da ideia. E a famosa frase de Hegel, segundo a qual tudo aquilo que é real é racional, e tudo aquilo que é racional é real, indica, né, repetindo, justamente que a realidade é o próprio desenvolver-se da ideia. É isso. A realidade é o desenvolver-se da ideia, que é pensamento, que é espírito, que é absoluto. Certo? É isso. 3.2. Diferenças entre a dialética hegeliana e a clássica dos gregos. A dialética, como sabemos, é descoberta dos antigos, nascida no âmbito da escola eleática, sobretudo de Zenão, de Eleia, que alcançara seu ponto culminante, né, com Platão, Sócrates e Platão mais especificamente. E na época moderna, o Kant, exatamente ele. Kant retomou, em sua crítica da razão pura, a ideia de dialética. Só que tem um porém. O Kant ele faz uma redução dela, né, como um desenvolvimento sistemático de antinomias destinadas a permanecerem solúveis, privando-a, portanto, de valor cognoscitivo. Então, em Kant, você não tem uma dialética nos termos de Hegel, mas nem na China, tá? Nem aqui, nem na China, nem na Alemanha. Então, assim, a redescoberta dos gregos permitiu o relançamento da dialética como forma suprema de conhecimento, como Platão já fizera antes. Em relação, claro, aos pré-socráticos. E, entre outras coisas, cabe precisamente a Hegel o mérito de ter reconhecido os diálogos chamados dialéticos de Platão. E aí você tem o Parmênides, o Sofista, o Filebo, que antes dele eram deixados de lado, mas que depois dele, em consequência, passaram a ser reconhecidos como fundamentais. Interessante, né? Tem esse contributo na cultura. Entretanto, embora existam pontos de contato muito notáveis entre a dialética clássica e a hegeliana, aliás, a dialética clássica de Platão é muito mais bifurcada e não necessitando, né, desses processos sintéticos hegelianos, até porque pode terminar em aporia, não é o caso necessariamente do Hegel. Né? Bom, apesar dos aspectos parecidos, né, digamos assim, existem também diferenças essenciais. Ou uma diferença essencial que ele vai destacar aqui, né? Os antigos, diz Hegel, deram um grande passo no caminho da cientificidade, enquanto souberam se elevar do particular ao universal. Platão mostrara a deficiência do conhecimento sensível como mera opinião e se elevara ao mundo das ideias. Aristóteles acrescentou o caminho para relacionar cada coisa particular ao conceito universal. Entretanto, para Hegel, as ideias platônicas e os conceitos aristotélicos ficaram, por assim dizer, bloqueados em solidificação, rígida quietude. Como, porém, a realidade é devir, e o Platão, de certo modo, até admite o devir no sentido de cometer parricídio contra Parmênides, certo? Mas, enfim, Hegel está indo além. Ele está admitindo a realidade como devir e as consequências da admissão dessa ideia. Tá? É movimento, é dinamismo. É evidente que, para ser instrumento adequado, a dialética deveria ser reformada no sentido do devir. Ok? O ser e o nada. Ele faz, aliás, até essa comparação entre o nada búdico e o ser cristão, o cristianismo e o budismo, como representando essa dialética do ser e do nada. A meu ver, é uma forçação de barra também, mas tudo bem.
É preciso, portanto, imprimir movimento às essências e ao pensamento universal, já descobertos pelos antigos. E o Hegel vai dizer o seguinte: por meio desse movimento, os puros pensamentos tornam-se conceitos, e é só então são o que verdadeiramente são: automovimentos, círculos essenciais espirituais. Sempre há essa comparação entre círculos e espiritualidade, né? Curioso. Esse movimento das essências puras constitui, em geral, a natureza da cientificidade, segundo Hegel. Tem outro texto que ele define dialética. Vamos ler esse aqui também, para ficar mais claro. O único método em grau de garantir o conhecimento científico do absoluto e de elevar assim a filosofia à ciência é, segundo Hegel, o método dialético, por meio do qual a verdade pode finalmente receber a forma rigorosa do sistema da cientificidade. Finalmente alcançamos, diria Hegel. É a dialética em movimento. Porque a vida é movimento. A verdade, portanto, é movimento também. Isso abre espaço para muita coisa, hein? A dialética nascera no ambiente da escola de Eleia, como a gente já viu, e só está repetindo aqui, com Zenão. E na grecidade havia alcançado seus vértices, né, seu cume, com Platão. Na era moderna, fora retomada por Kant, que porém a privara do verdadeiro valor cognoscitivo. Hegel se remete à dialética clássica, mas conferindo movimento e dinamicidade às essências e aos conceitos universais, que já descobertos pelos antigos, haviam, porém, permanecido com eles em uma espécie de repouso rígido, quase solidificados. O coração da dialética se torna, assim, o movimento, e precisamente o movimento circular ou espiral, com um ritmo triádico. Os três movimentos, porque lembrando, se razão é realidade, realidade é razão, a razão dialética concebe-se da própria realidade. Os três movimentos, portanto, poderíamos colocar aqui nesses termos, que alguns criticam, já sei, que é o momento abstrato ou intelectivo, que é o momento dialético ou negativamente racional, que é o momento especulativo ou positivamente racional, e que já aparece, né, no neoplatônico Proclo, já falando sobre essa ideia dialética aqui, triádica. E aí, vamos falar disso. Estrutura triádica do processo dialético de uma interpretação tradicional de Hegel. O coração da dialética torna-se assim um movimento, e o motivo já está claro para nós. Vou tomar uma aguinha aqui. Pois sabemos que o movimento é a própria natureza do espírito, e o permanecer do dispersar é ao cerne do real. Considerando-se as razões já exemplificadas quando falamos do espírito, esse movimento dialético nada mais poderá ser senão uma espécie de movimento circular e tem esse ritmo essencialmente triádico. A compreensão dos três, aí quando a gente está falando triádico aqui, é basicamente na ideia do em si, do fora de si e do para si. Tá? Então, partindo dessa essencialidade da filosofia hegeliana, é que você percebe esse ritmo triádico que não necessariamente aparecerá em meramente três momentos, sempre. Às vezes pode aparecer em momentos mais elevados, menos elevados, mas que, no fundo, tem essa essencialidade, digamos assim. Eu sei que ainda há críticos sobre isso, tá? Alguns intérpretes de Hegel são muito radicais em negarem completamente a triádica. Mas me parece muito adequado pensar Hegel nesses termos. Bom, a compreensão dos três lados, ó. Lados ou momentos do movimento dialético, nos levará a compreender o ponto mais íntimo, o verdadeiro fundamento do Hegel. Esses três momentos são geralmente indicados com os termos tese, antítese e síntese, mas de modo simplificado, pois Hegel os usa poucas vezes, ou quase nem usa, preferindo linguagem muito mais complexa e articulada. E eu, de novo, eu vou repetir essa parte. Eu acho que Hegel não usa esses conceitos porque eles são muito batidos em Fichte e ele não queria... Talvez, estou especulando, talvez ele não quisesse ser confundido, né, com esses outros autores idealistas. Ele quer se diferenciar, então ele não usa, não bate muito nessa ideia de tese, antítese e síntese. Mas eu não vejo problema algum de usar essa ideia de tese, antítese e síntese para resumir essas concepções hegelianas. Porque elas estão presentes ainda que não de forma clara, né, ou bem especificada. Por exemplo, o primeiro momento o Hegel vai chamar de lado abstrato ou intelectivo, a gente já viu. Isso aqui é tese. O segundo momento, por seu turno, denominava-se o lado dialético, em sentido estrito. Mas então só o segundo momento é dialético? Não, cara, não. É só que, do ponto de vista motriz, é o segundo momento. Tá? Então é uma negatividade racional, já vimos isso também. E o terceiro momento é aquele que a gente já viu, chamado de lado especulativo ou positivamente racional, que se sobrepõe sobre o negativamente racional. Ok.
Vamos examinar cada um deles. O primeiro momento é o dialético, que representa, portanto, uma tese. O intelecto é substancialmente a faculdade que abstrai conceitos determinados e que se detém na determinação dos mesmos. Ele distingue, separa e define, cristalizando-se nessas separações e definições que considera, de certa forma, definitivas. Escreve Hegel na Grande Enciclopédia. Aqui é o Hegel falando, tá? Vou até destacar aqui. Em amarelo. Ele diz: a atividade do intelecto, em geral, consiste em conferir ao seu conteúdo a forma da universalidade, mais precisamente o universal posto pelo intelecto. É o universal abstrato. Que, como tal, é mantido solidamente contraposto ao particular, mas que, desse modo, ao mesmo tempo, também é determinado por seu turno como particular. À medida que opera em relação aos seus objetos, separando e abstraindo, o intelecto é o contrário da intuição imediata e da sensação, que, como tal, relaciona-se inteiramente com o concreto e nele permanece parada. Bom, a potência abstrativa do intelecto é grande e admirável, e Hegel não poupa elogios em relação ao intelecto, no sentido de que ele é a potência que destaca e afasta do particular, elevando ao universal. O intelecto é fundamental aqui. Assim, a filosofia não pode prescindir, jamais pode prescindir do intelecto e de sua obra, devendo, ao contrário, começar exatamente pelo trabalho do intelecto. Só que o intelecto como tal apresenta conhecimento inadequado, que permanece encerrado no finito, e quem assim se vale apenas do intelecto está condicionado apenas ao finito, ou no máximo vai até o falso infinito, porque aí já é uma cutucada, né, nos idealistas que Hegel parece que via como concorrentes, né? Difícil de não chegar a essa conclusão, mas, de novo, é apenas uma especulação minha. Bom, o falso infinito lá do Fichte, né? Ou do Schelling. Bom, no abstrato cristalizado, e por conseguinte torna-se o cristalizado no sentido fixo, né? Torna-se vítima das oposições que ele próprio cria, distinguindo e separando. O pensamento filosófico, portanto, deve ir além dos limites do intelecto, dessa abstração, tá? Que é, enfim, é esse primeiro momento da triádica. E aí você vai ter aqui o segundo momento da dialética, que é antitético. O ir além dos limites do intelecto é peculiaridade da razão, que tem um momento negativo e um positivo. O momento negativo que Hegel chama de dialética em sentido estrito, dado que em sentido lato, dialética é o conjunto dos três momentos, tá? Dialética é como método. Aí você fala em sentido lato. Dialética como uma parte desse conjunto é sentido estrito, certo? Então estamos falando do sentido estrito, que é antitético. Consiste em remover a rigidez do intelecto e de seus produtos, mas fluidificar os conceitos do intelecto comporta o esclarecimento de uma série de contradições e oposições de vários tipos, sufocadas no enrijecimento do intelecto. Desse modo, toda a determinação do intelecto transforma-se na determinação contrária e vice-versa. É um contraposto. O conceito de uno, tão logo é extraído de sua rigidez abstrata, requer o conceito de muitos, mostrando estreita ligação com ele. Não podemos pensar o uno de modo rigoroso e adequado sem a relação que o liga com os muitos, com a multiplicidade. Foi, segundo aqui, nessa interpretação, ter sido o erro de Parmênides. Podendo-se dizer o mesmo para os conceitos de semelhante, dessemelhante, igual, desigual, particular, universal, finito, infinito e assim por diante. Quer dizer, nós temos que admitir as determinações e as diferenças de todas as coisas, porque isso é um caráter da própria inteligibilidade. Aliás, cada um desses conceitos dialeticamente considerados parece, inclusive, transformar-se no próprio posto e como que dissolver-se nele. Tá? Tem essa também. Por isso, escreve Hegel, a dialética é esse ultrapassar imanente, do qual, que está indo além do intelecto, do qual a unilateralidade e a limitação das determinações do intelecto se expressam por aquilo que são, isto é, como sua negação. Todo finito é superação de si mesmo. A dialética, portanto, é a alma motriz do procedimento científico. Por que o infinito tem que se superar? Não nesse caso. O que se supera é o finito, porque é o finito que é a superação de si mesmo, em vista de retornar a si. Então a dialética é a alma motriz, no sentido estrito, tá? Não lato, é a alma motriz do procedimento científico, sendo o único princípio pelo qual
o conteúdo da ciência adquire um nexo imanente ou uma necessidade. Nesses termos, portanto, o marxismo seria ciência, repito aqui. Assim, em geral, só que, negando a própria eficácia, porque a eficácia aqui é idealista. Adquirindo um nexo imanente ou uma necessidade. Assim, em geral, é nele que se encontra a verdadeira elevação, não extrínseca, para além do finito, isto é, para além de cada simples determinação do finito. O Hegel tem o cuidado de salientar que o momento dialético não é absolutamente prerrogativa do pensamento filosófico, mas está presente em todo momento da realidade. Ora, por mais que o intelecto comumente solicite a dialética, não se deve pensar, de modo algum, que a dialética seja algo presente somente na consciência filosófica. Ao contrário, o procedimento dialético pode se encontrar em toda outra forma de consciência. E não é só na filosofia, tá? Tudo aquilo que nos circunda, segundo Hegel, pode ser pensado como exemplo dialético. Inclusive na medicina. O pessoal fica puto, né? Porque às vezes escuta um médico falando uma coisa, o outro médico falando outra coisa que é exatamente oposto. Aí fala, que é certo, que é verdade? Cadê os estudos de meta-análise? Ai, meu Deus. Chora inocente. Mas claro, não precisamos concordar com o Hegel, só estou apontando aqui como um aspecto anedótico. Né? Nós sabemos que todo finito, ao invés de ser termo fixo e último, é mutável e transeunte. E isso nada mais é do que a dialética do finito, mediante a qual o finito, enquanto em si, é diferente de si, sendo impelido também para além daquilo que é imediatamente e transforma-se no seu oposto. A semente deve transformar-se no seu oposto, porque ela tem que morrer. Ela tá, né? Ele fala aqui, a semente deve transformar-se no seu oposto para tornar-se broto, ou seja, deve morrer como semente. A criança deve morrer como tal e transformar-se no... mas no sentido... é claro que não é no sentido literal, né? Vamos lá. A criança deve morrer entre aspas, deve colocar um aspas aqui. Como tal e transformar-se no seu oposto para tornar-se adulto. Aliás, no cristianismo, a nova criatura, ela morreu para se tornar uma outra coisa, uma nova criatura. Então, o negativo que emerge do momento dialético, em geral, consiste na falta que cada um dos opostos revela quando se defronta com o outro. Mas é exatamente essa falta que se revela como a mola, né? É o motor que impele para além da oposição, para uma síntese superior, que é o momento especulativo, ou seja, o momento culminante do processo dialético, que é o que chamamos de resolução. E aí estamos no terceiro momento, o momento especulativo ou positivo racional, que é a mesma coisa. É o que capta a unidade das determinações contrapostas. O positivo emergente da resolução dos opostos, a síntese dos opostos. O Hegel vai dizer o seguinte, vamos sempre destacar aqui as palavras do próprio autor. Em seu verdadeiro sentido, o elemento especulativo é aquilo que contém em si como superadas aquelas oposições nas quais se detém o intelecto. E, portanto, também a oposição entre subjetivo e objetivo. A superação disso aqui, né? E justamente dessa forma mostra-se como concreto e como totalidade. Então, a dialética, assim como a realidade em geral, e portanto o verdadeiro, é esse movimento circular que descrevemos e que jamais tem repouso. Jamais tem repouso. Hegel chega, porque é a estrutura da realidade, né? Hegel chega até a compará-lo a uma espécie de triunfo báquico, que é uma passagem que vale a pena ler como conclusão. O Hegel diz assim, vamos ver. Desse modo, o verdadeiro é o triunfo báquico, onde não há membro que não esteja ébrio. É do deus Baco, o deus do vinho, acho que é isso, né? E como cada membro, enquanto se isola imediatamente também, se resolve. O triunfo é também a quietude transparente e simples. Aqui você tem a dimensão do especulativo, o significado de Aufhebung e a proposição especulativa. Vamos lá. Como dissemos, o pensamento antigo já adquiria o momento primeiro, ou seja, o nível do intelecto, e em ampla medida também o segundo momento, ou seja, o racional negativo ou dialético. Como, por exemplo, nos célebres argumentos de Zenão de Eleia, mas ignorara o momento especulativo. Né? Coisa que Hegel não, que é a novidade hegeliana. E os próprios idealistas anteriores também. Então, a Hegel, isso aqui o Hegel traz essa novidade. Ele, portanto, constitui a descoberta dele. O momento do especulativo é a reafirmação do positivo que se realiza mediante a negação do negativo própria das antíteses dialéticas. Tá?
Portanto, é a elevação do positivo das teses em um plano mais elevado. Se, por exemplo, tomarmos o puro estado de inocência, este representa um momento, podemos chamar de tese, que o intelecto cristaliza em si e ao qual contrapõe, como antítese, o conhecimento e a consciência do mal, que é a negação do estado de inocência, sua antítese. Ora, a virtude é exatamente a negação do negativo da antítese, o mal, e a repercussão do positivo da inocência em nível mais elevado, que se tornou possível passando-se através da negação da rigidez que lhe era própria, e, portanto, passando através da antítese, que desse modo adquire valor positivo à medida que leva a tirar aquela rigidez. Então, o valor positivo da resolução contrapõe-se ao negativo da antítese em relação à tese. O momento especulativo, portanto, é o superar, no sentido de que é, ao mesmo tempo, o tirar-se, conservar. Hegel usa aqui no momento especulativo como superação no sentido de retirada, conservação. Esse conceito aqui é de Aufhebung, tá? Que é aquele que a gente já tinha visto. Tem essa ambiguidade, retirada e conservação. Hegel usa o termo que se torna muito famoso e até técnico, né? Aufheben, superar, e Aufhebung, superação, para expressar o momento especulativo, certo? Eis as suas próprias explicações a respeito que podem ser lidas na sua grande enciclopédia, que são as palavras, portanto, de novo, né, do Hegel. Vamos lá. Aqui é o lugar oportuno para recordar o duplo significado de nossa expressão alemã Aufhebung, superar. Por um lado, Aufheben quer dizer retirar, negar. Nesse sentido, por exemplo, dizemos que uma lei, uma instituição, são suprimidas, superadas. Por outro lado, porém, Aufheben significa também conservar. São suprimidas, mas também significa conservar. E nesse sentido, dizemos que algo está bem conservado através da expressão. Ele vai colocar outra aqui em alemão, não vou arriscar aqui. Essa ambivalência do uso linguístico do termo, pela qual a mesma palavra tem sentido negativo e positivo, olha só. A ambiguidade traz justamente isso. Uma mesma palavra para expressar essa especulação hegeliana, de um lado negativo e do outro lado positivo. Não deve ser considerada casual, portanto. Isso aqui é o próprio Hegel falando, não é casual. A ambiguidade é proposital. Nem devemos fazer disso motivo de acusação contra a linguagem, como se ela fosse causa de confusão. Pelo contrário, nessa ambivalência se reconhece o espírito especulativo da nossa língua, que vai além da simples alternativa ou própria do intelecto. Né? Meio que falando do binarismo. Né? Ele está indo além, digamos assim, da mentalidade binária computacional. E aí ele fala assim, cadê? O especulativo constitui, aqui é o Reale já, o ponto culminante que chega à razão. A dimensão do absoluto. Tá? Então aqui você já vai estar na dimensão do absoluto. Você tem, ao mesmo tempo, um aspecto negativo e positivo. Ao mesmo tempo, uma retirada e uma conservação. Na grande enciclopédia, Hegel vai até o ponto de comparar o especulativo, que é o racional, em seu mais alto nível. Porque racional é realidade é racional. Tá? Então, especulativo é racional e real. Aquilo que no passado era chamado místico. Tá? Então, aqui, mais uma vez, vale-se a adjetivação de bruxo para o Hegel. Aquilo que antes era chamado de místico, olha só, é especulativo, disse Hegel. Ou seja, aquilo que capta o absoluto indo além dos limites do intelecto que raciocina. Se isso aqui não é pretensão, não sei mais o que é, bicho. Não sei mais. A proposição ou juízo no sentido tradicional e no novo sentido especulativo agora. Ó. Depois disso tudo, não será difícil compreender também as afirmações de Hegel, segundo as quais as proposições filosóficas devem ser proposições especulativas. Tá? Porque é lógico, né? A gente está falando aqui de uma etapa onde se considera tese e contraposição. Se há síntese ou não, em todos os casos, talvez o Hegel tenha sido muito mais artificioso no sentido de não necessariamente dar cabo de que tudo seja síntese. Talvez porque eu não li tudo do Hegel, então, mas podemos considerar aqui, no mínimo, que ele está partindo do pressuposto que haverá alguma síntese sim, porque senão não haveria proposições especulativas para fazermos o processo lógico. Né? Então, olha só, proposições especulativas e não juízos formados por um sujeito ao qual se atribui um predicado, no sentido da lógica tradicional. Então, a proposição que expressa o juízo em sentido tradicional, com efeito, expressa um tipo de juízo operado pelo intelecto e, portanto, pressupõe um sujeito pronto
ao qual são atribuídos ab extrínseco predicados, como propriedades e acidentes, predicados que também estão prontos e acabados em nossa representação, com base nos esquemas com que o intelecto procede. Essa operação de conjugar um predicado a um sujeito, portanto, é exterior. A proposição especulativa, ao contrário disso, né, que ele acabou de dizer, deve ser tal de modo que a não pressupor a distinção rígida entre sujeito e predicado. Ó. Vamos destacar isso aqui. Não pressupor a distinção rígida entre sujeito e predicado. Portanto, por assim dizer, deve ser plástica. Aliás, estou estudando aqui um pouco sobre neuroplasticidade. Combina com a ideia do Hegel nesse sentido, né, já que tudo é fluido. O cérebro também é plástico. Bom, o é da conjunção. O é, que é a cópula, consideremos aqui, né, uma cópula da conjunção, então expressará o movimento dialético com que o sujeito se translada ao predicado. Não é nem questão de potenciato, né? A linguagem acho que não cabe aqui. Só expressa o movimento dialético com o sujeito que se translada ao predicado, em certo sentido, na proposição especulativa. Tira-se e supera-se a diferença, né, entre sujeito e predicado. Esse movimento é um movimento dialético da própria proposição. A proposição já tem ela mesma um movimento dialético. E ainda diz, só a enunciação do próprio movimento é representação especulativa. Aí vai falar de um exemplo aqui. Quando dizemos que o real é racional, em sentido hegeliano, especulativo, não entendemos, como na velha lógica, que o real é o sujeito estável consolidado. Tá? Eu acho que não dá nem para falar axiomático, ou será que dá? Será que tirar essa dúvida? Mas não é substância. E que o racional é o predicado. Ou seja, o acidente daquela substância. Propriedade ou acidente. Mas ao contrário, que o universal expressa o sentido do real. Ó. Portanto, o sujeito passa para o próprio predicado e vice-versa. A proposição em sentido especulativo diria que o real se resume no racional e, desse modo, o predicado torna-se elemento tão essencial da proposição quanto o sujeito. Essas aqui são as consequências da admissão do devir, diria o Hegel. É isso. Aliás, na proposição especulativa, sujeito e predicado permutam-se às partes de modo a constituir justamente uma identidade dinâmica. É identidade? Sim, só que ela é dinâmica, sempre, porque é devir. Tá? É uma base, inclusive, tudo flui, inclusive da teoria de gênero aí da tal da Beauvoir, como é que é o nome? Butler, né? Que se vale também desse pantarrei heraclitiano. Como apelação, óbvio, né? Para falar de uma identidade que muda porque não tem característica fixa. De fato, Hegel assim formula a proposição mencionada acima. Aquilo que é real é racional. Aquilo que é racional é real. De sorte que aquilo que antes era sujeito torna-se predicado, e vice-versa. A proposição reduplica-se dialeticamente. Bom, e para fechar, em suma, a proposição da velha lógica permanece encerrada nos limites da rigidez e da finitude do intelecto. A proposição especulativa, porém, é própria da razão que supera aquela rigidez, e uma proposição que deve expressar o movimento dialético. E, portanto, é estruturalmente dinâmica, como também dinâmicos são a realidade que ela expressa e o pensamento que a formula. Só faltou ele dizer que o movimento em si, como universal, é fixo. Né? Especulativo. Faltou ler isso aqui, né? Vamos lá. Para definir bem e fechar esse podcast de estudo. Né? Não sei se vocês aguentaram até aqui, mas eu aguentei. Então, especulativo que constitui uma descoberta tipicamente hegeliana, que é uma novidade frente aos outros idealistas. Sendo o terceiro momento da... Claro que em Fichte, eu já não consigo nem falar o nome do cara, mas já existia a síntese. Já estava lá a síntese. Mas o especulativo do Hegel é diferente porque ele constitui uma descoberta que seria como um conhecimento dos opostos em sua unidade. No conceito aqui, Aufheben, que a gente acabou de ver, tá? O Aufheben na sua ambiguidade. Então, é aquilo, ó, conhecimento dos opostos dentro da ambiguidade, tanto do retirar quanto de conservar. Considera essa oposição dentro da própria positividade frente à negação da negação. Basicamente seria isso. Ó, ele é a reafirmação do positivo que se realiza mediante a negação do negativo próprias das antíteses dialéticas.
E, portanto, é uma elevação do positivo da tese a um nível mais alto, que representaria, né, um contraste necessário para aquela determinada tese, mas no sentido de também torná-la num nível mais alto. Tá? Ela não fica no mesmo patamar na medida em que há a negação da negação. Por isso que ele fala que há retirada e conserva-se também. Isso é importante. Pelo menos para entender Hegel é fundamental. Né? A ambiguidade do conceito. Vou mudar a cor aqui. Deixa eu uma cor mais diferente. Para Hegel, com efeito, a negação especulativa não é de modo nenhum uma aniquilação total. Ó, não é uma aniquilação, uma retirada total. Nem uma reserva definitiva, uma conservação plena também. Não é aniquilação, nem conservação total. Mas é propriamente uma conservação daquilo que é negado. E sua elevação a um nível superior. Ó, é isso. Se você quer falar de conservação, fale. Porque vai se conservar o quê? A tese. Mas no sentido de elevá-la, porque ela sofreu, digamos assim, uma... Como é que eu posso colocar aqui? Uma peneira. Ela foi peneirada na contraposição. Né? No motor que move essas mudanças. Que é a negativa. Então, não é uma aniquilação total da tese, e nem uma reserva definitiva ou uma conservação total daquela primeira tese. Não. Mas se diz a conserva, é conservá-la daquilo que é negado, ou seja, ainda se mantém um determinado núcleo em via de elevá-la, porque ela foi agora melhorada, né? Ela foi testada, digamos assim, não sei se seria adequado falar aqui, mas testado, mas talvez sim, testada pela contraposição e resolvida nessa síntese, digamos. E em seu, portanto, esse é um processo aqui, né, daquele que a gente já tinha colocado no começo, de enverdadeiramento. Esse aqui é o processo hegeliano de tornar a coisa verdadeira. É um enverdadeiramento e uma positivização, tá? Enverdadeiramento e positivização. Tá aí. Ele usa a propósito os termos que se tornaram muito famosos, Aufheben e Aufhebung, que em alemão tem o duplo significado de erguer, pôr à parte, e de conservar. Ambiguidade. O especulativo constitui, portanto, o vértice, o cume, a que chega a razão na dimensão do absoluto. É a ciência do absoluto. Então, com isso finalizo por aqui. Depois a gente estuda mais sobre Hegel, mas aqui já deu para vocês terem uma base bem interessante da filosofia deste autor.